Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Galera, vamos trazer aqui agora debate a respeito do jogo de hoje, né? Hoje o Mengão joga contra o Internacional, um jogo muito importante, oitavas de final da Copa Libertadores, e o Mengão vai lá para o Beira-Rio para trazer esse resultado e se classificar para as quartas de finais. Eu vou deixar aqui os créditos para ESPN Brasil do Sport Center. A hora é agora, fã de esportes gigante da Beira-Rio. Temos o estádio do Internacional na sua tela e do lado de fora, ruas de fogo. Temos o clima, tem som, vamos ver. Vamos com o clima, estamos abrindo o Sport Center, mas vamos lá, que for nestas ruas de fogo, a festa da torcida do Internacional. O clima do jogo, Inter e Flamengo, partida de volta, oitavas de final da Libertadores, super cobertura ESPN Disney Plus, a bola rola 9h30, temos este jogaço do Colorado, que perdeu a ida 1-0, os dois times se enfrentaram, mas com equipes muito mexidas no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, e agora é o round 3, aquele que define quem avança para as quartas e quem fica pelo caminho nesta temporada 25 da Libertadores. Encontro de campeões, o Colorado recebe o rubro-negro. Já já a gente vai de novo ao Beira-Rio com o nosso time que está por lá. Eu estou ao lado de André Kfouri. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Um abraço para você e um abraço para você que é fã de esportes. Uma ótima noite a todos com muito futebol, noite de gala, clássico brasileiro, segundo tempo desse clássico brasileiro pela Copa Libertadores. Excepcional. Vamos juntos. O que você espera para o jogo, André? Esse é o terceiro confronto em sequência, né? Entre o Flamengo e o Internacional, isso não é normal. Isso tira dos técnicos um pouco da possibilidade de surpreender o adversário, embora todos se conheçam muito, né? No futebol de hoje, quando você enfrenta o mesmo time várias vezes, e o Flamengo já tinha passado por isso com o Atlético Mineiro, você fica com menos cartas. Digamos que o Inter tem alguma coisa a esconder do Flamengo hoje, o Felipe Luiz tem, acredito eu, mais coisas a esconder e a tentar surpreender o Roger Machado do lado do Internacional, mas basicamente os dois podem se preparar para os diferentes olhares que o adversário vai oferecer. No caso, exemplificando, Flamengo com Pedro ou com Bruno Henrique. Eu tenho certeza que o Roger trabalhou o Internacional para essas duas possibilidades, assim como o Felipe Luiz trabalhou o Flamengo também, na medida do que foi possível, né? Para as possíveis escalações que o Roger pode escolher para o Internacional hoje. Vai com o garotão de 1,90 m, muita vivacidade, vai com os jogadores mais experientes, os atacantes de Copa do Mundo que não têm respondido tão bem nesta temporada para o Internacional, vai com um e com o outro, ele pode fazer isso? Eu tenho certeza que o Felipe Luiz está preparado e o time do Flamengo também. Eu espero um jogo em que o Flamengo vai tentar impor o seu jeito de jogar, sem correr riscos desnecessários. O Internacional vai ter que sair mais um pouco. Por isso, como eu sei que você vai me perguntar para mim, eu acredito que o atacante escolhido pelo Felipe Luiz hoje será o Bruno Henrique. Tudo bem, eu vou perguntar mesmo e vou repetir essa pergunta mais para frente, porque teremos também no Beira-Rio Paulo Calçade, Gustavo Berton, Pedro Henrique Torre, Caco da Mota e muito mais. Rápida pausa, fã de esportes, e depois em definitivo. Beira-Rio. Tem mais manhã, não tem? Colorados. Pode colocar ritmo em cima dos caras! Eles não vão aguentar! Rubro-negros. Que a determinação tem que ser sempre essa. Nosso plano de jogo tem que ser sempre o mesmo. Um único desejo: seguir vivo na glória eterna. Quando a bola rolar, serão dois gigantes, multicampeões, elencos estrelados, sem margens para erros.
e só um sai vivo do último ato dessa batalha mais que épica. Uma verdadeira obsessão. E tudo de Internacional e Flamengo você acompanha aqui na ESPN e Disney Plus. E a gente gosta desse momento! Tem que gostar de sacrificar pelo todo! Agora o caminho é esse e continuar cavaleiro. Aí, o momento em que o Internacional chegou. Ídolo histórico da Alessandro, hoje um homem de futebol. Aí o Roger Machado, técnico da equipe, a gente vai ver todos os jogadores e também comissão. Já vimos o presidente puxando a fila do ônibus. Os jogadores já estão no vestiário. Essa é uma imagem recuperada de minutos atrás. O Inter chegou agora há pouco. No momento que você desfila pelos corredores com fotos. Esse Inter já teve cada equipe. Mas vamos girar a nossa reportagem com análise também. Temos já no Beira-Rio, desde as primeiras horas do dia, na verdade, Gustavo Berton, Paulo Calçade, Pedro Henrique Torre. Eu jogo para você, Berton. Muito boa noite. Tá chegando a hora, Berton. Tá chegando sim, Mota. Abraço pra ti, o André, o Calçade que tá aqui do meu lado, a todos que estão acompanhando esse Sport Center. Jogaço e um jogo com clima, com cheiro de decisão. O Calçade vai falar muito sobre isso, que ele tá aqui acompanhando. E a gente aqui do lado de dentro do Beira-Rio, Calçade, ouvindo toda a festa que estava acontecendo do lado de fora, com ruas de fogo, a fumaça entrando aqui para dentro do gramado. E essas imagens que você colocou aí na tela, né, do desembarque do Internacional, ele mostrou um aspecto interessante, um detalhe interessante que até agora a gente já sabia, a gente colhia informações, mas que o Inter guardava com certo mistério. Imagens de Carboneiro, jogador que se preparou, se tratou, curou uma lesão justamente para estar à disposição desse jogo. O Inter não divulgou os relacionados. O Carboneiro fez testes até o último dia da preparação do Inter, ou seja, até essa terça-feira à tarde, quando o Inter realizou o treinamento, e ele fica à disposição então do Roger Machado. Não para começar a partida, porque é muito provável que o Roger vá colocar em campo a mesma escalação que ele jogou e iniciou o jogo lá no Maracanã. A gente viu imagens também do Ricardo Matias, o garoto de 19 anos, 1,92 m, e vai ser dele a responsabilidade de fazer os gols que podem recolocar o Inter no caminho dessa Libertadores da América. O Inter muito parecido com aquele que ou igual com aquele que foi do Maracanã, só que agora com o seu torcedor. Você falava também dos times do Internacional que o Inter já teve, com figuras históricas. A torcida, a principal torcida do Inter, a Guarda Popular, que está aqui pertinho da gente, emitiu uma nota, dizendo: esse Inter é de Guinha Azul, é de Magrão, é de Índia, é de D'Alessandro, e precisa ter mais garra para continuar na Libertadores da América. Relembrou os ídolos do passado, claro, o Fernandão, talvez um dos maiores, para motivar ainda mais jogadores do Internacional. Antes de saber o que o Calçade pensa sobre esse grande jogo, e até para ter uma análise mais completa, deixa eu chamar o Pedro Henrique Torre, que traz também as informações do Flamengo. Como é que vem o Mengão para esse jogo, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Berton? Muito boa noite para você. Um abraço a todos que estão de olho na gente, Calçade, enfim, também os companheiros, Felipe, André, todo mundo ligado, porque é noite de Copa Libertadores. O Flamengo traz para o Beira-Rio a vantagem de 1-0 que construiu no Maracanã. Precisa de um empate, assim como aconteceu em 2019, para avançar de fase e eliminar o Internacional. A Arrascaeta está de volta, 14 gols na temporada, a temporada mais artilheira desde 2019, mas o Felipe Luiz tem dúvidas. Será que ele vai tirar um dos Léos, a dupla de zaga, o sistema defensivo bem forte do Flamengo nessa temporada, por conta da minutagem, colocar Danilo? É uma possibilidade. E também no meio de campo, Saul pode entrar ao lado de Jorginho mais uma vez, como aconteceu no fim de semana. Então, na frente, Bruno Henrique ou Pedro. Os dois marcaram gols contra o Internacional nos dois últimos jogos. Bruno Henrique pela Libertadores, o Pedro aqui no Beira-Rio. Qual vai ser a escolha de Felipe Luiz? Aí tem um tanto de tática também, as outras questões mais físicas, e eu deixo para vocês aí, Berton. Tá certo, Pedro Calçade. Pelas informações do Pedro, o Flamengo tem algumas dúvidas ali na frente, dúvida na zaga. O Inter é o mesmo, mas você espera uma postura diferente também do Inter jogando em casa? Boa noite. Olá, Berton, olá, fã de esportes, companheiros no estúdio. O comportamento é que vai ditar a classificação, tanto do Inter quanto do Flamengo. E tem que ser diferente daquilo que a gente viu no Maracanã.
tudo bem, é um primeiro jogo de mata-mata e esse jogo condiciona o segundo. O segundo aqui no Beira-Rio está condicionado por uma vitória do Flamengo, por apenas um gol. Então quando a gente fala, pô, o Flamengo tem mais time? Tem mais time que está jogando. Se olha para o Campeonato Brasileiro, a diferença é muito grande. Melhor defesa, melhor ataque. O Inter no Brasileirão tem um saldo de gols negativo, ou seja, uma defesa muito exposta. E no mata-mata isso é cruel, porque cada gol faz diferença. Então o jogo de hoje tem que ter um comportamento completamente diferente, principalmente do Internacional. E eu espero um jogo melhor, um jogo emocionante, não tem a menor dúvida que o segundo jogo do mata-mata, cada minuto é uma emoção diferente, porque você está classificado, você está fora da Libertadores da América. Podemos ter uma disputa de pênaltis, é provável, 1-0 do Internacional ou 2-1, isso pode acontecer no jogo. Então, são detalhes, é um jogo diferente do Maracanã. O Inter no segundo tempo reagiu, o primeiro tempo o Inter produziu muito pouco, mas é a partir daquele jogo do segundo tempo que o Inter tem que mirar. Não é fazer aquele jogo, não. É crescer muito, não deixar o Flamengo, é a perspectiva do Inter, não deixar o Flamengo respirar aqui no Beira-Rio. Marcar muito, recuperar a bola, velocidade, né, fazer a bola circular rapidamente para atingir a defesa do Flamengo. E o Flamengo parte de uma vantagem que é pequena. Toda essa vantagem do Flamengo foi traduzida num único gol, numa cobrança de escanteio. Então, assim, vantagem, tá bom, é 1-0, vitória do Flamengo. Agora cabe ao Inter responder. Acho que vai ser um jogo sensacional aqui, seguramente, com toda a segurança assim, do mundo. O torcedor do Inter e do Flamengo, eles vão sofrer bastante hoje. Vai ser um grande jogo para quem gosta e para quem quer acompanhar. Do lado do Flamengo, você acha que o Felipe Luiz vem com Pedro ou Bruno Henrique lá na frente? Eu não vejo um jogo pro Pedro. Eu vejo um jogo pro Bruno Henrique, por tudo que o Flamengo precisa, do Flamengo mais ativo, mais presente, com mais mobilidade, é na direção do Bruno Henrique. Mas o Pedro foi ótimo aqui, nesse estádio, no jogo de domingo do Campeonato Brasileiro. Era outro Flamengo no Brasileirão com um Inter completamente diferente. A presença do Pedro dentro da área foi super confortável. O Pedro aqui jogou com uma tranquilidade imensa para finalizar no interior da área do Inter, o que não vai ocorrer hoje, com aquela facilidade do jogo de domingo. Mas sem a bola, o Bruno Henrique te oferece mais do que o Pedro. Então eu não vejo o Pedro iniciando o jogo, pelo menos a minha impressão de que ele não será escalado para iniciar a partida. Bom, Mota, tá instalado o clima de decisão. A gente viu pelas imagens as ruas de fogo que fez o torcedor do Internacional. Tem um mosaico preparado aqui dentro, 50 mil pessoas. O torcedor do Flamengo já está entrando lá também. Serão 2 mil representando uma nação, né? Como gosta de ser chamado o torcedor do Flamengo. Enfim, é um grande jogo e a gente vai acompanhar tudo de perto, cada detalhe. Só um detalhe, né? Ídolo é ídolo, né? O Zinho jogou no Flamengo e no Grêmio. Jogou no Grêmio. E agora ele tá ali tirando foto com a torcida do Inter. É demais, né? A gente tá com a visão aqui, vocês não têm mais, mas ele tá com a torcida do Inter. Tirando o céu. É o Tetra, né? É o Tetra. É um ídolo que transcendeu os clubes. É isso aí, tem que aplaudir. É verdade. Vamos lá, gente. Valeu, Berton. A gente já volta ao Beira-Rio. Estamos com as imagens do estádio, mas já volto passando aqui a bola pro Berton, pro Calçade, pro Pedro, com os destaques deste nosso Sport Center. Abre o jogo direto de Porto Alegre, Internacional e Flamengo. Um show. Opa, olha ali. Pedro, atenção ao Pedro. Esse também não jogou o primeiro jogo, estava suspenso. Volta, Arrascaeta. A gente tá com as imagens, o próximo assunto é o que você já deu spoiler. Sim. Só que você deu um teaser. Foi rápido. Não é isso, ó. Bruno Henrique, agora teremos argumentos e tudo mais. Temos o Pedro. O Pedro está caminhando. Eu sou... o bom do Flamengo, o Flamengo tem elenco estrelado, aí o Emerson Royal, eu sou péssimo de fisionomia. O Flamengo é aquele que eu agradeço, porque você sabe que é o terceiro reserva. Exato. O que mostra, como diz o Pascoal, eu discordo de ser um elenco incomparável, mas acho o maior, o melhor, maior não, melhor, porque justamente são várias camadas, André. Vamos colocar na tela, a torcida do Flamengo já chegou, Bruno Henrique e Pedro. Números em 2025, BH 37 jogos, Pedro 25, como titular 26-14, gols 8-8. Gols por jogo, 0,22 Bruno Henrique, 0,32 o Pedro, assistências 2
contra 3. Ok, o Pedro sempre foi mais artilheiro, embora o Bruno Henrique também tenha números de gols importantes. Um ano de altos e baixos para os dois. O Pedro já teve boa fase, caiu. O Bruno Henrique começou voando com um problema extracampo. Chegou até a ficar um tempo assim, afastado no sentido de não ter aquela minutagem, de ir para o banco. Agora volta. E um faz o gol no jogo da ida. O outro faz 2 no intervalo, no recheio desse sanduíche de Libertadores. Por que você vai de Bruno Henrique, André? Pelo seguinte, na cabeça do Felipe Luiz, é óbvio, não se trata de uma comparação direta entre os dois atacantes, né? Um centroavante clássico, o outro faz mais papéis, mas entre esses dois jogadores de altíssimo nível que ele tem à disposição. Não é uma questão de ver quem é melhor, o Pedro ou o Bruno Henrique. É quem é mais adequado ao tipo de jogo que o Flamengo quer fazer hoje. Qual desses dois jogadores tem características que se encaixam melhor com a partida que o Flamengo quer fazer? São duas preocupações distintas. E o Calçade falou agora há pouco, né? O Flamengo hoje precisa de mais mobilidade e isso o Bruno Henrique oferece. Eu estou de pleno acordo e muita gente tem falado também a respeito da capacidade do Bruno Henrique de começar a exercer uma pressão no campo de ataque, que é algo que o Pedro pode fazer, é claro que pode, mas ele tem essa característica de uma maneira natural? Não tem. O Bruno Henrique, é bem verdade, também não é um jogador que pressiona demais. E a minha impressão é que a escolha vai ser por ele por uma questão ofensiva, não necessariamente uma questão defensiva. O Flamengo, eu creio, vai pressionar, porque essa é a característica natural de começar a se defender lá na frente. Vai querer desarmar perto do gol adversário, como sempre quer. Não vai fazer isso o tempo todo, porque também precisa se resguardar. E para isso vai poder marcar um pouco mais abaixo. Mas o Flamengo vai querer aproveitar a necessidade do Internacional de buscar o resultado. Se o jogo terminar como começa, o Flamengo estará classificado à sequência da Libertadores e o Internacional estará eliminado. O Inter tem que correr mais riscos. E quando você joga assim com o Flamengo, você cede espaço e se expõe um pouco, e isso é potencialmente muito grave. Exemplificando, a bola longa dos zagueiros do Flamengo para o Bruno Henrique correr é uma coisa, para o Pedro correr é outra. O Bruno Henrique oferece a velocidade pelos corredores, o ataque ao espaço, que o Pedro não necessariamente, de uma maneira natural, pode oferecer. Então eu acho que é por isso também que o Flamengo começa com o Bruno Henrique, mas eu tenho forte impressão que o Pedro estará envolvido no jogo de alguma maneira. Em especial, se o Flamengo estiver perdendo e precisar tomar conta territorialmente do campo de ataque e pressionar o Internacional. Aí não será mais uma questão de espaço, será uma questão de pressão e bolas aéreas e muito perigo ao gol do Inter. E aí o Pedro é o jogador que o Felipe Luiz vai escolher, evidentemente, para sair do banco e entrar no jogo. A minha impressão é que ele começa com o Bruno Henrique. Vamos lá, vamos seguir nessa discussão Inter e Flamengo. O Inter tem uma missão tremenda. É um resultado magro, 1-0? É, mas o Flamengo é um time muito forte. E claro, o Inter tem inúmeras condições de reverter esse resultado, mas não é fácil. A gente tem números para colocar na tela, que é justamente isso. Na verdade são dados, né? Porque vamos lá, a montanha é muito alta, o Inter precisa de um 2-0, um 3-1, 2 gols de vantagem para avançar de forma direta. O Inter já conseguiu esse placar mínimo necessário 14 vezes na temporada, ou seja, 1-0. Última vez que o Inter ficou sem tomar gol foi há 9 jogos, 1-0. 9 jogos levando gols, não é uma estatística favorável. O Inter marcou 2 gols uma vez nos últimos 7 jogos, um 3-1 contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo perdeu por 2 gols de diferença uma vez em 25 e foi pro Bayern de Munique, apenas pro Bayern de Munique no Mundial, 4-2. E o Flamengo saiu de um jogo sem fazer gol 7 vezes no ano. A última 1-0 contra o Galo, a partida de ida no Maracanã, quando o Galo fez a vantagem, depois o Flamengo buscou e na decisão nos pênaltis o time mineiro passou. Vamos voltar ao Beira-Rio para jogar essa bucha pro Berton, pro Calçade, pro nosso time. É uma montanha difícil para escalar, Berton. Bom, nação,
o Flamengo hoje tem uma missão de chegar lá e trazer esse resultado, né? Porque quem tem que correr atrás do resultado é o Inter, né? O Flamengo tem que manter a postura, a mesma postura que ele manteve no primeiro jogo, né? E não se defender tanto e sempre jogar atacando, como aquela pressão alta que o Flamengo sempre faz, né? Não pode deixar fazer como aconteceu no jogo passado, que no segundo tempo o Flamengo se recuou mais e o Internacional começou a colocar pressão em cima do Flamengo. Galera, quero pedir a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí, né? Para fortalecer o canal e nos siga aí para que possa a gente chegar a essa meta de 1.500 inscritos, né? E eu te agradeço muito por ter assistido até aqui e até a próxima.